lá, gente. Nosso tema número 3. O Dali falando um pouquinho do Valência, gente. O novo diretor esportivo do Inter reconhece muitas das qualidades do Valência e fala um pouquinho de dar apoio a esse jogador. Vamos ouvi-lo. Primeiro eu queria deixar em claro aqui que nós temos um dos melhores atacantes da América Latina. Eu sei que é difícil o momento, o contexto dele. Ele se cobra muito. Eu já senti isso. Ele se cobra muito. Ele não está satisfeito. Infelizmente, hoje ele está vivendo um momento inestável. Mas um momento que daqui a pouco faz um gol e recupera. Muitas vezes eu vi agora essa semana. O Enner chuta e agacha a cabeça. O Enner... É o jeito dele. A gente com essas opiniões começa a criar opinião na torcida, sabe? Tá aí um pouquinho mais do D'Alessandro, que foi apresentado oficialmente ontem Deu um como pau em ti, diretor Vaguinho. esportivo. E ele disse ali que tem uma percepção de jeito, de característica, de como é o Valência. Tudo bem, e aí No final teve um pau na imprensa. Não, mas aí eu discordo do D'Alessandro, eu discordo dos treinadores que falam sobre isso, entendeu? Porque eu acho que hoje, quem está nos vendo aqui, Kelly, tem a capacidade de formar uma opinião. Quem está nos vendo aqui vê o campo. Quem está nos vendo aqui entende de futebol. Talvez a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento, porque a gente vive isso 24 horas, mas muito mais pela vivência de mais tempo, né? Quem está lá, D'Alessandro, sabe mais que a gente. Por quê? Porque vive dentro, vive algo que a gente nunca viveu. Mas assim, dizer que a nossa opinião sobre o Enner Valência acaba criando uma narrativa no torcedor. Mas isso é menos... Não, Vaguinha, não. Vamos Claro lá, que Munari. influencia. Vamos lá, Munari. Eu sou torcedor, tá? Eu sou torcedor do Inter. Eu vou na arquibancada do Inter. Eu não preciso ouvir o Munari me dizer o que está acontecendo no campo para eu saber o que está acontecendo. Mas uma boa parte influencia, assim. O clima criado quando se critica demais, se bate demais. Então a culpa é a culpa da má fase do Enner Valência é da torcida. A culpa da nós vamos chegar a essa conclusão daqui a pouco. São duas coisas diferentes. Não é a culpa. Mas sim, que a vai aos 10, 15 minutos, ela tem influência da mídia, de influência. Se fosse por isso, o clube não pagava o influencer como paga. A gente sabe que tem acordos, já teve no clube. Como assim? Não, o Inter no passado não pagava influencer? O Inter lá atrás, lá, na gestão aquela inominável? Eu não sei. Não? Eu não sei mesmo. Enfim. E não só no Inter, vários clubes do Flamengo. Mas pagava em que sentido influência? Não, de ter acordos ali. Não sabia. É. Eu sabia sabia? de contratar para serviço, mas de influência eu não sabia. Enfim. Então, assim, óbvio que tem. Óbvio que isso faz parte. Influencia sim. Não, eu discordo frontalmente. Tem a menor dúvida. Isso é menosprezar a capacidade do torcedor que vai a jogo. Isso é menosprezar a capacidade do seu José, que vai no jogo e às vezes nem ouve o que a imprensa diz, ele vai lá e vê que o cara não tá bem. Pô, ele tem o direito, ele pagou o ingresso. Não, mas ele quer se manifestar. Não, eu concordo contigo, eu acho que sim, mas a gente tem que entender que, em alguma medida, existem formadores de opinião. Não, formar opinião. Mas é a minha opinião. É a tua opinião, mas tu forma opiniões quando tu expressa a tua opinião. Vamos lá, eu vou no estádio, tá? Eu ouço a Rádio Gaúcha. Eu ouço o Guerrinha falar. Eu não preciso da opinião do Guerrinha pra ter a minha. Eu vou na arquibancada. Mas tu não gosta de ouvir a opinião, tu como ouvinte, quando tu tá só na tua casa vendo o jogo pela TV, tu não gosta de ouvir para formar a tua opinião? Se eu ouço o Guerrinha, se eu ouço o Guerrinha, porque eu gosto de ouvir. Mas assim, não é porque o Guerrinha diz, vamos criar uma figura aqui, que o Fernando não joga nada, que eu acho, pela opinião do Guerrinha, que o Fernando não joga nada. Mas não, eu vejo o Fernando em campo, o Fernando é craque. Eu gosto do Fernando. Agora, isso é menosprezar a capacidade e inteligência do torcedor, gente. Isso é recorrente. Não é o D'Alessandro que pensa assim, é técnico após técnico que pensa assim. Vamos respeitar as opiniões. E eu tô falando como torcedor. Claro que respeitar a opinião do torcedor. Vamos falar o seguinte, vamos influenciar. Vamos pegar o Roger Machado como exemplo, que é um cara que tá sendo bastante... Eu acho que com o Roger a gente tá tendo pela primeira vez na imprensa do Rio Grande do Sul paciência pro treinador exercer um trabalho, que eu acho que é bom. Que bom que a gente tá tendo isso agora com o Roger. Se em vez da paciência... Pela primeira vez? Mas só um pouquinho, tu não viu o que foi feito com o Cudê? Tinha paciência com o Cudê? Mas, pelo amor de Deus, ele perdeu pro Juventude. E não pediram a cabeça dele? Quem não pediu? Não pediram? Eu pedi. Então...
Não pediram a cabeça Não, dele? mas ele continuou. Tudo bem, mas Mas ele imprensa. continuou. Tô falando de imprensa. E paciência com Não, o um Roger. monte que de, tem com o Roger. imprensa. Tá, A vamos imprensa lá. é um monte de gente. Vamos lá, tu Só um concorda pouquinho. comigo? Vamos lá, vamos voltar para não passar como definitivo o que tu disse. Tá, então não- Imprensa é um monte de gente. Tá, então o Cudê Cada um tem uma opinião, é isso que eu tô Tá, dizendo. vamos lá. O A Roger opinião Machado. não é uniforme. O Roger então, Machado vem sendo defendido que precisa ter tempo pra trabalhar. Não é verdade? É a maior parte. Maior parte, desde o início. Como tinha gente que defendia Tá. que o Cudê tinha que ter Ok, sequência de esquece trabalho. o Cudê. Faquinha, por que É tu que- faz uma terapia pra esquecer o Cudê? Não fala do Roger. O Roger. É que eu não posso Tu acha esquecer que o se- Cudê. tu acha que eu se não o posso Roger- esquecer o Cudê se tu tá fazendo uma comparação Tá, com então outros só fala técnicos. do Roger. Olha a tua frase. A tua Só frase fala foi. o Roger pela primeira vez. Não é a Tem primeira paciência vez. com o treinador. Não, é a verdade. primeira vez sim. Não é É a verdade. primeira vez sim. Não é verdade. É a primeira vez sim. Você tá Não. tendo uma paciência enorme com o Roger. Ponto, vamos lá. Se o Roger De algumas pessoas. Tá, se o Por Roger... exemplo, tu não tá tendo paciência. Se o Roger tivesse... Por exemplo, mas eu não tu peço não cabeça de teve. treinador. Eu nunca pedi cabeça de treinador, diferente de ti. Tu pedi a cabeça em março do treinador. Eu não peço cabeça de Não, ninguém. se- Eu nunca se pedi o- demissão de treinador se o- nenhum. Se o treinador... Agora vamos lá. Se o treinador Deixa do eu meu falar time sobre o Roger. perde pro Juventude, Posso ele falar vai sobre o cair. Roger? Pode. Se em vez da, Fala da sobre o defesa Roger. que se faz ao Roger, Tu se tá tivesse conseguindo batendo... criticar o Roger depois de uma vitória gigante contra o Cruzeiro. O Roger perdeu pro Lanterna. Se tivesse, depois da derrota pro Lanterna, passado a semana inteira batendo no Roger, tu acha que não ia ter mais vai no Beira-Rio do que não ia ter vai pro Beira-Rio pro nome dele? Se fosse a semana inteira batendo nele, Não, porque... não ia ter, não Não. faz diferença nenhuma. Óbvio que não. Não faz diferença nenhuma passar a semana inteira defendendo que o Prada Baba precisa de tempo ou batendo no cara porque perdeu pro Lanterna, Mas não faz diferença na tu torcida. acha que precisa- Tu acha que não faz? Eu vou te responder. Perdeu pro Lanterna, tu acha Posso? que não faz diferença? Tu tava fazendo uma pergunta, eu tenho que responder. Ah, não Senão faz dá. diferença. Vou responder. Terminou com o Tá, plano de faz ou elaboração? não faz? Vou te responder. Não. Tá bom, então tá. Não faz. Ok. Sabe por quê? Porque se o Inter perde pro Atlético Goianiense e perde pro Cruzeiro, Não, mas antes, eu quero o anúncio da tu escalação. não vai deixar, se tu não vai O deixar eu antes do responder, jogo, não tem como. a semana foi batendo no Roger ou foi defendendo? A semana foi Ok. defendendo. Nós vamos voltar. É óbvio que faz diferença. Claro que não Se faz, a semana inteira Munari, fosse batendo, eu teria sou- vaia. Munari, Faz diferença. Munari, eu tô aqui hoje com o Se microfone. não fizesse treinador, staff, treinador, não botava, não buscava ficar próximo das pessoas. Ele não deixa eu falar, Ah. ele pergunta e responde. Aí não Se tem não como. tivesse diferença, treinador não buscava ficar próximo das pessoas. Toma uma água e deixa eu responder. Vai lá, então. Vamos lá. Eu sou torcedor, Munari. Eu vou estádio, eu vou arquibancada. Tu vai arquibancada? Não, não vai do vou. teu time, não. Tá, Não, eu não vou. vou. Eu vou. Quando eu posso, eu vou na arquibancada. Certo? E aí? E aí que eu vejo o trabalho do treinador. Eu vejo que o jogador joga. Eu não preciso ouvir o Munari dizer que o treinador, que o trabalho do Roger é ruim. Eu não preciso. Eu tô vendo. Se é ruim, eu vou vaiar e acabou. Mas é o Então tu meu acha que o pensamento. ambiente não cria Do meu lado, pode ter um cara que diga o seguinte: não vaia. E tá tudo bem. É um ambiente democrático. O que não pode é as pessoas acharem que, porque o Munari deu uma opinião, o cara vai pro estádio condicionado a pensar igual o Munari. Não! Não, o Munari, A gente não quando tem essa importância. sistemático, sim, faz diferença. Pode ter certeza que faz diferença.